Raul, o que você acha? Estive com uma coach que me dizia: entende, você é Deus e não manifesta o que quer porque não quer. Algo que percebi é que muitas pessoas tentam mudar sua vida a partir do estado errado. Querem expressar uma nova realidade, querem viver uma vida diferente, mas por dentro continuam sentindo, continuam reagindo e respirando do mesmo jeito. E então, seu corpo vive em um estado de contração constante. Há alguns dias tive uma conversa muito reveladora com uma pessoa e ela me disse: Raul, o que você acha? Estive com uma coach que me dizia: e Raul, entenda, você é Deus e não manifesta o que quer porque não quer. Sim, na verdade eu não compartilho muito dessa linha de ensino tão brusca e meio radical, porque a realidade é que cada pessoa tem sua história e seu tempo. Sabe, sim, ela tem razão em relação a Deus nela, eu concordo. Mas cada pessoa está em diferentes níveis de compreensão. Ok? Ok? E o que acontece? Que nesse mundo da manifestação você encontra de tudo. Sabe? Tem gente que diz: eu manifesto instantaneamente, olha, e aparecem na câmera e te mostram uma folha com uns números e dizem: eu manifesto isso porque eu digo, porque eu sou Deus. Sabe? E pum, fazem isso bem na sua frente como se fosse um ato de mágica. Sim, e o que acontece é que isso gera uma pressão muito grande em quem está apenas começando. Acontece isso comigo? O que está acontecendo comigo que a fazia repetir afirmações de forma robótica e que a levava a se saturar e forçar a mente a fazer isso o tempo todo, além de condicioná-la a acreditar que só assim poderia ter resultados. E ela me disse: Raul, mas eu não entendo, eu tenho minhas coisas para fazer, tenho meus filhos, minha família, minha casa, meu trabalho, e eu não podia ficar o dia todo me forçando a fazer tudo o que me diziam. E, então, o que aconteceu? Eu desisti? Ela me disse que chegou ao ponto de sentir que não servia para isso, que a lei não funcionava para ela e que havia algo de errado com ela. E isso, então, causava muita ansiedade nela. Isso é exatamente o que eu não quero para você. Então, se neste momento você sente que está nesse ponto onde se sente preso e sabe o que quer, mas não consegue fechar essa lacuna, existem duas formas pelas quais eu posso te acompanhar diretamente: com uma sessão comigo ou entrando para a Escola TM Plus. Vou deixar os links aí embaixo. Então, o que acontece nessa situação? O que acontece é que existe algo que todos nós temos, chamado sistema nervoso. E o que acontece quando o sistema nervoso está acostumado a funcionar sob pressão? A viver em um determinado estado por muito tempo, 10, 15, 20, 10 milhões, 150 e 2030 anos a vida toda. Esse sistema continua transmitindo na mesma frequência o tempo todo, seja de medo, de carência ou de urgência, pode ser também a partir de uma posição boa, sabe? E isso é algo que Neville compreendeu há muitos anos e que a neurociência começa a confirmar agora. Porque você não pode criar a partir de um estado que contradiz o que você quer criar. A imaginação não cria apenas a partir da mente, mas sim a partir do estado em que você se encontra, do estado que você está sentindo. E esse estado não é apenas uma ideia, mas sim algo que se sente no corpo. Sua postura, sua respiração, suas emoções, sua energia, tudo isso é a expressão física do estado que você está ocupando, tudo isso faz parte desse estado. Primeiro você vive isso em si mesmo e depois se projeta no mundo exterior. Então, hoje quero falar com você sobre algo que venho praticando de forma habitual já há vários anos e que me ajudou a transformar de forma radical a maneira como eu habito meus estados internos. Ok? E esse é o uso consciente da respiração como entrada para o estado desejado. Certo? Como eu aprendi isso, de onde isso veio? Bom, então, estudar Kundalini Yoga e os ensinamentos de Eckhart Tolle foram a porta de entrada para esse entendimento para mim. E veja, agora já não é tanto usá-las como uma técnica de relaxamento. Sem dúvida, servem perfeitamente para isso. Durante a pandemia, por exemplo, elas me ajudaram bastante nos episódios de ansiedade que tive.
Mas atualmente eu já uso como uma ferramenta, vamos dizer, hermética, para assumir o estado do desejo realizado de dentro para fora. Por isso eu digo que é hermética, tá? E Neville explicou isso de várias formas diferentes, mas o núcleo sempre é o mesmo. Neville dizia: o estado a partir do qual você observa o mundo determina o mundo que você experimenta. Tá bom. E preste bem atenção nisso. Neville não estava falando isso como uma metáfora. Neville estava praticamente te ensinando um mecanismo, o funcionamento completo. Se você vive em um estado de escassez, sua percepção filtra a realidade através desse estado. E o que acontece é que, ao viver nesse estado, sua mente não consegue ver as oportunidades. Nem você age com a confiança que produz resultados diferentes porque está habitando um estado. Então, o que acontece? Que a realidade te diz: ei, aqui está, toma, tenha mais medo, tenha mais escassez, tenha mais carência, tenha mais razões para que você continue confirmando o estado no qual está habitando. E não veja isso como se fosse um castigo. É simplesmente coerência. Sabe, acontece o mesmo se você vive em um estado de segurança e de confiança, porque são estados e tendem a ser coerentes. Certo, a consciência tende a ser coerente com aquilo que aceita como verdade e tende a se expressar. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar sua realidade apenas no nível do pensamento, sem estar consciente do estado a partir do qual esse pensamento está operando. Se eu me faço entender, você pode repetir para si mesmo: sou uma pessoa amada e respeitada, e tal pessoa me ama. Você pode repetir isso 1000 vezes. Mas se o seu sistema nervoso está operando a partir da tensão, do medo, da desconfiança, do "e se ela estiver com outro?" ou "será que vão me criticar?", esse é um estado onde você está habitando. É um estado que está baseado no medo, que está baseado na insegurança. E o que acontece? Que essas afirmações não têm solo onde se enraizar, onde criar raízes. É como se você quisesse plantar sementes em um chão de cimento. Neville ensinava que o estado correto deve ser sentido como algo real e no tempo presente. Como? Fazendo uso da nossa imaginação. Ele dizia que a imaginação correta não é apenas uma imagem esporádica que passa pela sua cabeça, mas sim uma experiência completamente integral que se vivencia, se experimenta, você sente no corpo. E isso se consegue passo a passo, e é aqui que entra a respiração, porque isso é algo que os sábios da antiguidade, por exemplo, já sabiam. Muito antes de existir a neurociência e antes de você poder medir a frequência cardíaca com seu relógio, ou antes de se estudar o nervo vago e as ondas cerebrais, esses sábios e essas tradições já tinham algo muito claro. A respiração é uma ponte entre o visível e o invisível. Para os Vedas, por exemplo, o prana não é apenas o ar que você respira, é a força vital que dá energia, que anima o corpo. O pranayama, mais do que apenas técnicas de respiração, é um sistema que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, milhares de anos. Para quê? Para influenciar conscientemente um estado mental e a energia de uma pessoa. Existe outro conceito que acho fascinante, que é o neuma. Isso vem da Grécia Antiga, sabe? E aqui isso se refere. É o sopro vital, é o que anima e conecta a vida. Então, aí você pode perceber o quanto a respiração é importante, certo? Esses sábios entendiam que, além de a respiração ser apenas um processo biológico, ela reflete o estado interno de uma pessoa e pode te levar àqueles estados que você deseja. Isso se encaixa perfeitamente, por exemplo, com o princípio da correspondência e equivalium. Qual é esse princípio? Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Vou te explicar por quê. Porque pensa nisso, quando você está em um estado de ansiedade, sua respiração fica mais rápida, não é? Quando você está em um estado de paz, sua respiração fica lenta, pausada, profunda. Seu estado interno está se expressando no seu corpo. Certo? E aqui está a parte interessante, porque também funciona ao contrário. Se você muda conscientemente a sua respiração, então o seu estado interno também muda. Você acalma seu sistema nervoso, modifica a energia a partir da qual está operando,
a vibração que você emite muda, e a partir daí você começa a pensar, sentir e reagir de uma forma diferente. E sabe o que é bem interessante? Que você encontra essas ideias em todo lugar. Sabe, em hebraico antigo, por exemplo, o fôlego e o espírito estão intimamente conectados. Então, por quê? Pensa nisso. Por que tantas culturas diferentes e completamente separadas pelo tempo e pela geografia chegaram à mesma conclusão? Por quê? Porque a respiração é um dos poucos processos automáticos do corpo que também pode ser controlado de forma consciente. Sim, é esse ponto de interseção entre o sistema nervoso, que opera sem a sua permissão. Joseph Murphy fala um pouco sobre isso, e também a sua vontade consciente. Você percebe como isso é interessante? Desde a hermética, por exemplo, é o ponto exato onde conecta, onde está o como é acima é abaixo. Agora, quero te dizer algo que me levou um tempo para compreender, e é que, olha, você pode entender os ensinamentos de Neville de forma intelectual e de forma perfeita. Muito bem. Você pode estudar Cabala, pode conhecer a Bíblia, pode conhecer o Caibalion e citar todos os princípios herméticos e explicar a diferença entre o eu sou e essa parte egóica de nós. Você pode até ensiná-los e ainda assim não integrá-los. Por quê? Por que isso acontece? Porque quando o sistema nervoso está em estado crônico de ativação, quando está desregulado, quando está incoerente em termos metafísicos, a mente não consegue sustentar um estado elevado por muito tempo. E outra coisa que eu acredito e vejo é que a vida moderna neste mundo do César produz isso de forma sistemática, sabe? E como isso acontece? Bem, com o ruído constante, com as notificações, com a luz artificial das nossas telas, a comparação constante e a pressão social que nunca termina, certo? Veja, as crianças desde pequenas já estão com os celulares nas mãos. Então, o que acontece? Com o tempo, o corpo aprende a funcionar nesse estado de urgência, como se esse fosse seu estado natural. Então você tenta visualizar a partir daí, tenta imaginar e simplesmente não consegue. Porque é como tentar ouvir e apreciar Beethoven na sala da sua casa de forma relaxada. Mas o vizinho está com uma música estridente de um lado no volume máximo, e isso não deixa você se concentrar. Então, o problema não está na sua intenção, isso está perfeitamente bem. O que te atrapalha é esse ruído de fundo que vem da fisiologia. E o bom é que a respiração pode mudar esse ruído de fundo em questão de minutos. Sim? E o que eu quero fazer agora é te dar algo que você possa fazer, algo que você possa implementar na sua vida. Porque veja, com o tempo eu acabei adotando diferentes práticas de respiração que utilizo, dependendo de qual estado eu preciso entrar em determinado momento. Mas antes de falar delas, quero esclarecer algo muito importante para você. E é que não existe uma única respiração para tudo. Certo? Existem respirações para ativar, existem respirações para focar, para regular, para meditar, para dormir. Tudo depende de qual estado você quer gerar. E com isso, você percebe que a respiração não é o objetivo, mas sim a porta para o estado de consciência que você quer acessar. Então, por exemplo, quando eu preciso me ativar e quero aumentar minha energia, ou entrar em modo criativo, ou quero treinar e estou com a energia lá em cima, o que eu faço é uma respiração parecida com a respiração de fogo do yoga. E, bom, não é exatamente igual à respiração de fogo, mas sim uma modificação, por assim dizer, que eu adotei e com a qual fiquei. É basicamente inspirações e expirações muito rápidas pelo nariz. Ok? É um ritmo rápido, é constante, é mais ou menos uma inspiração e uma expiração por segundo, e não há pausas entre elas. Certo? É uma expiração ativa. Você contrai o abdômen para dentro quando expira, e a inspiração acontece sozinha, de forma natural, quando você relaxa o abdômen. Então, é mais ou menos assim. Ok?
É uma sensação muito intensa, é realmente energizante de verdade e, bom, para mim ajuda muito a pegar energia. Então você pode usar essa para se ativar e recarregar essa bateria para ir com tudo. E também uso outra que é o contrário dessa, que é quando eu sinto que estou muito disperso ou me sinto superestimulado, por exemplo. Aqui eu faço algo bem diferente, que é uma respiração bem lenta. É mais rítmica, certo? É inspiração e expiração de forma mais equilibrada. E existe uma forma que se chama respiração quadrada. E para mim, o ritmo que funciona é 5 segundos de inspiração, 5 segundos, segurando 5 segundos de expiração. E no final você segura mais 5 segundos. É bem relaxante. Sim, eu te prometo que em questão de minutos praticando isso, sua frequência cardíaca diminui, se estabiliza, sua mente começa a se acalmar e essa sensação de urgência vai diminuir completamente. Então, 5, 5, 5 e 5. Perfeita para meditar, você pode fazer uma revisão com ela. Inclusive, pode usá-la para seus sats antes de dormir. Porque os sats são esse espaço entre a vigília e o sono. É aquela linha bem fina onde você ainda está consciente, onde ainda pode controlar seus pensamentos e fazer seus atos imaginários, ok? Isso é para quem está familiarizado com Neville e sua técnica de imaginação ativa de assunção antes de dormir. Certo, então, resumindo, a ideia, o que eu quero que você entenda principalmente é que a respiração é algo que une o físico e o psicológico. Sim, quando você está preocupado, sua respiração reflete isso. Quando você tem uma confiança genuína, sua respiração também reflete isso. Lembre-se de que seu estado interno sempre vai se refletir no externo. Então, o que eu quero que você leve deste vídeo não são simplesmente essas respirações que acabei de te passar. Elas são boas, e se você quiser usá-las, faça delas suas. Mas o que eu quero que você perceba é que você pode aqui mesmo entrar no seu estado desejado. E que você perceba que está mais perto e é mais fácil do que você imagina. Certo? Com Neville, com Dispensa e companhia, aprendemos que não se trata apenas de conseguir coisas, mas de nos tornarmos a pessoa que já experimenta e que já tem isso. E fazer isso é um exercício mental, não é? É um exercício mental que também implica uma transformação do seu ser. O que a Bíblia nos diz? Renovai-vos no espírito da vossa mente e revesti-vos do novo homem. É isso que a Bíblia diz em Efésios. Sim, e essa transformação começa no estado a partir do qual você opera momento a momento, dia após dia, e a respiração te dá acesso a esse estado de uma maneira direta, de forma imediata, e está sob o seu controle. E outra coisa que quero te dizer é que você não precisa de condições perfeitas. Perfectas. E também não precisa de 1000 horas de prática. Você pode começar agora. Agora mesmo, se você quiser. Então, vou te deixar uma tarefa para você fazer assim que terminar este vídeo ou nas próximas 24 horas. O importante é que você se sente e faça. E quero que você escolha uma dessas duas práticas e teste como um experimento. E se você quiser, me conta como foi. Se sua energia estiver baixa, se você precisar de clareza, então faça a respiração energizante, desculpe, rápida. Agora, se sua mente não para e se você sente urgência ou ansiedade, então faça uma respiração coerente. Uma respiração quadrada, 5, 5, 5 e 5. E esses seriam alguns exemplos. Existem muitas outras respirações. E enquanto você as pratica, no final, depois que você acalma o ritmo, pode começar a fazer seus atos imaginários exatamente como Neville nos ensina. Certo? Tenho certeza de que você vai notar uma grande diferença. Se tiver oportunidade, experimente. Então, por hoje vamos ficar por aqui. Espero que isso que compartilhei com você hoje seja útil. Muito obrigado por me ouvir e por estar aqui. E sem mais do Domina Tu Mente com Raul, nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Até...